Ninguém conseguia explicar. E existe algumas empresas, não, vamos fazer mão na massa. Olha a coisa importante. Aqui foi uma atitude dela. Olha a diferença de que você quer fazer diferença. Foi a atitude, não, eu tenho que viajar e vou fazer uma atitude dela para poder ir lá conhecer na prática, faz toda a diferença. É a pessoa, né? Dando exemplo de começou, eu também não comecei. Então eu jogava futebol, fui vendedor de rua, porta a porta também, conseguiu tudo isso. E eu já estava dando aula, então já era professor. Vendi curso de inglês. Vendia curso de inglês, era professor de educação física, então foi professor de trabalhando em prefeitura, aquelas Vila Olímpicas, dando aula. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um amigo que falava, vai começar esse mundo de atendimento, vai explodir. Na época ainda Telemar, vai explodir. Vem pra cá. Eu falei, cara, tem certeza? Eu falei, não tem problema nenhum começar do zero. Então sempre foi uma pessoa assim, tem problema de começar do zero, zero orgulho. Eu comecei e fui lá, não, tá bom, mas comecei como atendente. Milhões de contratação, que é treinamento de um monte de gente, não existia nem Contact na época, que eu fui contra, foi tudo isso. Começou com atendente, falei, cara, mas esse negócio é muito grande. Eu preciso começar a crescer. O que eu preciso para crescer? Então sempre foi assim, planeja. O que eu preciso para crescer? Eu tenho que chegar até lá, então eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso ficar até mais tarde, eu preciso ficar ali para poder conhecer. Então assim, vim do mundo que era venda, mas vi ali no nível de oportunidade que, cara, esse negócio aqui vai explodir. Então como é que eu consigo aproveitar isso aqui? Como é que eu me dedico nisso aqui para poder sempre dando um passo à frente? Então comecei a ir para essa linha, aí fui supervisor, coordenador, analista de planejamento, fui rodando um monte de escadinha e comecei, como eu gostava de dar aula, continuei dando aula agora de telemarketing na época. E aí tem um tema que depois da sua pergunta tinha uma referência que de vez em quando aconteceu experiências negativas, e uma das perguntas que eu, cara, não fui promovido, ficava assim, mas por que não fui? Por que foi ele? Teve uma vez que teve um colega de equipe que chorou porque eu não fui promovido. Porque ele achava que eu tinha sido promovido. Então tem um aprendizado que depois você abre a tua mente. E eu entendi, por que eu não fui promovido? Cara, mas calma aí, eu tava fazendo muito pra minha equipe. Eu não olhava como um todo. Então de vez em quando eu tava fazendo uma palestra, talvez falando sobre isso. A gente acaba ficando muito olhando pra gente. E na hora que você começa a olhar o todo, como é que eu ajudo o todo, aí você começa a ser mais reconhecido. Então eu aprendi essa experiência minha, isso me deu um outro up na carreira. Eu falei assim, cara, deixa de olhar só pra você. Você faz muito bem aqui, você faz muito bem pelo teu time. Para de olhar agora só pra cá e começa agora a entender como é que você consegue ajudar um todo. E isso ajudou até o ponto que, quando eu fui pra Oi, já tava bem na empresa, já tava, enfim, executivo e tudo. Eu falei, não, tinha um outro projeto, vai comprar Brasil Telecom. Só que lá a gente vai ajudar na transformação digital. Só que lá é pra ser o terceiro elemento. Você vai voltar a ser especialista. Então já era executivo de equipe, eu falei, não tem problema nenhum. Zero orgulho. Vamos voltar pra cá pra dar um passo na frente. Então tem o tema assim, volta um passo para cá para dar dor na frente. Então a empresa cresceu, evoluímos, referência aí em URA, virei diretor da companhia, mas um tema que você está falando de lá atrás, vim de uma área, migrei, rodava o Brasil todo nos call center, fazia reunião, ia com os atendentes pro bar trocar ideia do que está acontecendo, ia com todo mundo. Da última vez sentava para atender, e o pessoal ainda brincava que na minha época atender era passar saldo. Hoje em dia ninguém passa saldo, né? Ninguém passa saldo. E eu fui sentar uma vez lá em Juazeiro. Fui sentar para atender TV, a ligação molezinha, com o atendente do lado me ajudando, falando com o cliente, coisa, tava pegando tudo bonitinho. No final, você perdeu o ponto aqui, o atendente, você esqueceu de falar isso, esqueceu de seguir isso. Nada crítico, mas para você ver a quantidade de coisas que a gente pede, mas quando você sente na pele, você vê um monte de oportunidade. Eu falei, mas precisava falar tudo isso? Não, mas vocês pedem no processo que a gente fala, senão tira ponto. Aí volta no que você acabou de falar agora do... mas pra que eu pedi? Por que a gente pedia realmente tudo isso aqui? Não fazia sentido. Eu só tô dando mais esforço pra ele. Né? Sempre foi assim. Depois eu dou uma pontuação, tiro a pontuação dele. E isso não mudou em nada a vida do cliente. Então, conectando com o que você falou assim, você tá lá na prática, também não tem problema nenhum. A gente sempre mão na massa. Então, assim, foi da operação da gente que sentou lá e pra você, depois você vai pro mundo executivo, é muito mais fácil. Mas você colocando a mão na massa, e esse exemplo que você deu, você começa a ver oportunidade, porque no processo, na teoria, faz sentido. Mas você vai para a prática, faz sentido isso. No dia a dia. Então, essa foi uma ótima experiência que você deu aqui. Assim, eu vivi isso na pele. Agora, uma coisa legal, que não sei se assim, vocês gostam muito de psicologia, eu nunca fui muito ligado a estudos. Eu fiz uma vez MBTI. MBTI, você depois lá tem umas siglinhas que, não, você é aqui, mais isso, mais aquilo. E quando eu fiz, eu falei, não sou. Aí tem as corzinhas amarelo, azul. Não sou isso, não. Esse teste tá errado. Não sou eu. Porque, calma, relaxa. Porque são momentos. E aí, pessoal, cuidado com o seu momento. O que é você, o DNA, o que são momentos. Não é, tá bom, vamos conversar. Fala um pouquinho de você. Como é que você era no passado?
E você jogava bola, você era capitão do time? Era capitão do time. E você... Aí começou a ver um negócio assim de quem é você, fazia total sentido com o teste. Só que você tá tão ligado no teu momento que você fala assim, cara, não, isso não sou eu. Então aí foi uma dica importante nesse dia, que às vezes o teu dia a dia que você tá aqui ralando, você de vez em quando dá uma parada, deixa você resgatar realmente quem é você e não deixar o ambiente te empurrar para um lugar que não é que você não vai entregar, que você vai fazer isso, mas de repente você foge um pouquinho do teu DNA, daqui a pouco você tá entregando, você entrega. Mas não tá entregando como o Wellington entrega, tá entregando como foi empurrado. Então, era um negócio que não tinha nada a ver, foi um negócio só de um teste para saber teu perfil e que fez com que um aprendizado falasse assim, de vez em quando, cara, respire e vê assim, você como DNA, você faria desse jeito, você mudaria desse jeito. Pois foi são coisas que acontecem do nada, né? Que assim, Mudar tudo. que você consegue pegar e ó. Legal.